Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele Vaz e nesse vídeo eu vou falar do que se trata a etapa 3 da componente funções elementares, que fala sobre alguns tópicos de funções exponenciais e logarítmicas. Muitas vezes, durante a aula, os alunos apresentam algumas dúvidas, como por exemplo essa: quanto é 0 elevado a zero? Tenho certeza que alguns estudantes achariam que 0 elevado a zero é 1, porque eles vão lembrar daquela propriedade que a gente sempre fala, que qualquer valor elevado a zero é sempre 1. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? 0 elevado a zero nem sempre é 1. E outros podem pensar que 0 elevado a zero é zero, porque 0 elevado em qualquer valor dá zero, não dá, professora? E aí? Como é que a gente vai explicar esse questionamento? Podemos propor uma investigação. Isso mesmo, fazer eles investigarem esse 0 elevado a zero. De que forma? Assim, nós podemos pedir para eles calcularem. Primeiro, fixamos a base como zero e vamos fazer o expoente entender a um número muito próximo de zero e fazer esse cálculo. Isso daqui pode ser feito em uma calculadora ou em uma planilha eletrônica. Isso vai depender dos recursos que você possui aí na sua escola. Então, investigando esse caso, o resultado está dando zero. Aí eles podem pensar em concluir: bom, então 0 elevado a um número muito próximo de zero é igual a zero. Só que daí vocês propõem uma outra investigação. Agora nós vamos fixar o expoente como zero. E fixando esse expoente como zero, a base nós vamos tender a um número muito pequeno próximo a zero. Calculando aí na sua calculadora ou planilha eletrônica, eles vão ver que isso daqui sempre está dando 1. Daí, peraí, mas então quer dizer que um número muito próximo de 0 elevado a zero é igual a 1? Então, em uma situação eu estou tendo 0 e a outra eu estou tendo 1. E ainda vocês podem colocar uma outra situação. Existem várias, mas vocês podem colocar essa situação aqui. Pegam o 0,5 e elevem ao quadrado. E isso daqui vocês vão chamar de base, tá? Então, a base aqui vai ser 0,25. E lá no expoente, vocês usam o 0,5, que é o 1 dividido por 2. Isso daqui vai dar 0,5. Aí vamos diminuir um pouquinho mais a base e vamos diminuir um pouquinho mais o expoente. Ou seja, estamos tendendo as duas coisas a zero, tanto a base quanto o expoente. Então, agora vamos pegar aqui e vamos fazer o 0,5 elevado na 4. Aí já vai ficar um número um pouquinho menor, né? Mais próximo de zero, o 0,0625. E ele elevado no 0,25, esse 0,25 é 1 sobre 4, tá? Por isso que está dando 0,5 aqui ao lado. Então, isso vocês vão fazendo com eles e eles vão perceber que o que está acontecendo? Aqui nós temos um número muito próximo de zero, que é a nossa base, elevado a um número muito próximo de zero também. Só que o resultado está sempre dando 0,5. E isso vocês podem fazer para outros, para 0,4, 0,3, enfim. Então, a gente tem várias situações aqui diferentes, onde um número que tende a zero elevado a um número que tende a zero está dando valores super diferentes. Isso quer dizer o quê? Que 0 elevado a zero é uma indeterminação. E o valor dessa potência estranha aí depende da situação em que ela aparece. Então, não existindo um único valor que represente essa potência em todas as situações. E isso acontece com um outro expoente, uma outra potência. O 1 elevado no infinito. 1 elevado num número muito, 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 muito grande. A gente não costuma escrever essa notação 1 e o infinito em cima no expoente, mas aqui é só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Que nessa situação, quando a gente tem uma base que tende ao número 1 e lá em cima no expoente é um número que tende a ser muito grande, isso também vai ser uma indeterminação.
E nessa situação do 1 elevado no infinito, por exemplo, a gente pode pegar essa situação, essa daqui, ó. Essa daqui, ó, tá? É uma sequência de exponenciais que tem esse formato. Tem uma base que, quando n tende ao infinito, ela tende a 1. Porque se o n é um número muito grande, 1 dividido por um número muito grande tende a 0, né? Então, 1 mais um número muito próximo de 0 é 1. Então, está tendendo a 1. Então, aqui a gente tem uma base que tende a 1. E lá no expoente é um expoente que tende ao infinito. Então, a gente tem a expressão 1 elevado no infinito. E quanto será que dá esse resultado aqui? Será que, se fizer essa pergunta para os alunos, eles podem falar: ah, vai dar 1, né, professora? 1 elevado no infinito? 1 elevado em qualquer valor sempre dá 1? Ou outros podem dizer: não, isso daí vai dar infinito. Então, vocês podem propor também uma investigação. Aqui ao lado eu coloquei já a tabela, mas isso daqui vocês podem construir com eles. Ou, dependendo do tempo, vocês podem somente projetar e explicar. Isso vai depender da situação que vocês se encontram aí na escola. Então, aqui tem uma tabela onde eu coloco alguns valores de n, sempre tendendo a um número muito grande, né? Aqui ao lado eu tenho a nossa base, que está representada naquela situação, que é pelo 1 mais 1 sobre n. E daí aqui é os valores usando cada n que está aqui ao lado. Então, olha só, percebam que a base está tendendo a 1. E aqui é o valor dessa potência, né? Então, olha para onde que o valor está tendendo. Estranho, né? Vocês podem questioná-los. E aí, pessoal, está tendendo para qual valor aqui? Eles vão perceber que tem esse número aqui, 2,7182, que parece ser bem importante, né? E ele é, a gente sabe que ele é. A gente sabe que o limite dessa sequência aqui, ele tende a esse valor, o 2,7182, e assim por diante. E ainda, esse número ele é muito importante na matemática. Quando n tende ao número grande, a potência tende ao valor 2,71 aproximadamente. E se vocês aumentarem ainda mais o n para que seus alunos percebam a existência desse número, que é muito importante na matemática, sabemos que o limite dessa expressão é denominada de e, que é a constante de Euler, ou alguns falam de Euler. Ele é um número irracional. Então, ele é um número muito importante, que os alunos precisam entender que ele existe, tá? E ele existe no nosso dia a dia, ele está presente ali, e ele até tem um nomezinho especial, né? Constante de Euler. E para que eles gravem a importância desse número, sugerimos, sempre que possível, fazer uma atividade aplicada. No material do Matemática na Prática, tem o exemplo de uma aplicação com poupança, que demonstra a existência do número de Euler na prática. Assim, conseguimos mostrar que esse número está presente, sim, no nosso dia a dia, mais do que se imagina. E claro que não precisa ser esse exemplo aqui, que vocês vão ler lá, né? É uma ideia para que você possa pôr em prática em sala de aula. Lendo o material, você vai entender essa aplicação, que está relacionada com a matemática financeira, tá? É um exemplo muito bacana. Agora eu tenho uma pergunta. Você sabe demonstrar matematicamente a existência do número e? Porque saber que ele aparece em certas situações, a gente já viu, né, nos exemplos anteriores. Mas e a demonstração matemática? Essa demonstração ela é complicada para os alunos do ensino médio, mas é importante para você, como professor de matemática, para aprofundar os seus conhecimentos. Essa demonstração ela é baseada na propriedade de completude dos números reais, que diz o seguinte: a completude dos números reais determina que toda sequência de números reais que sempre cresce sem ultrapassar um patamar fixo é necessariamente convergente para algum número real, menor ou igual ao patamar fixo. Então, se a gente quer demonstrar que a nossa sequência aqui, ó,
dessa expressão aqui, ó, ela converge para algum número, basta nós mostrarmos que ela é crescente e que ela não passa de 3. Tá? Então, provando isso, a gente consegue garantir a existência desse número de Euler. Toda essa demonstração, passo a passo, está no material que vocês irão ler. E você se lembra do modelo de despoluição do lago, que foi estudado lá no primeiro módulo do Matemática na Prática? Pois é, na seção 5, você vai rever esse modelo para entender mais sobre a utilização do número E, número de Euler, na modelagem matemática de problemas reais, aprofundando mais esse estudo. Então, é isso que te aguarda lá na seção 5. O objetivo dessa sessão é te dar ideias para trabalhar em parcerias com outras áreas. Por exemplo, com a biologia. Juntos, vocês podem montar projetos de monitoramento ambiental de locais perto da escola. E, a partir desse monitoramento, você pode explorar com seus alunos diversos conteúdos matemáticos, assim como as funções exponenciais. Tá? Então, o objetivo dessa sessão é te dar ideias para essas parcerias com outras áreas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre exponenciais. Então, no ensino fundamental, ensinamos que o número real positivo A, que nós chamamos de base, elevado a um número natural n, que a gente chama de expoente, corresponde a uma multiplicação de A n vezes. É isso que a gente ensina lá, né? E baseado naquela famosa propriedade que diz que na multiplicação, bases iguais a gente soma os expoentes, nós conseguimos estender os tipos de expoentes utilizados na potenciação. Então, a gente pode partir já para os inteiros negativos. Isso mesmo, como está aqui, ó. Só que daí a gente tem que saber que uma base elevada num número inteiro negativo é representada dessa forma. Então, lá no material, explica bem direitinho o porquê que essa propriedade aqui consegue estender os expoentes e também incluir o zero como expoente, né? Então, por isso que qualquer número A elevado na zero é igual a 1. E agora a gente já sabe que esse A aqui não pode ser o zero, né? Porque zero elevado na zero nem sempre é 1. E pela propriedade que diz que na potência de uma potência conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes, nós conseguimos estender ainda mais a definição de potenciação para expoentes fracionários, ou seja, números racionais. Então, vocês viram que a gente está saindo de um expoente natural, a gente já conseguiu todos os inteiros, agora a gente já consegue os números racionais, mas e se alguém te perguntar, bom, e se eu tiver um expoente que é um número irracional, como por exemplo o π, como é que a gente vai calcular 2 elevado na π? Qual será a sua resposta? Se você sabe essa resposta, perfeito. Mas se você não sabe ou não se lembra e quer saber, vai ler o material na seção 6 para descobrir uma maneira de calcular e ensinar para os seus alunos, tá bem? Agora, sabendo como calcular uma potência, com um expoente qualquer, seja ele natural, inteiro, fracionário ou irracional, fica possível estabelecer a seguinte definição de funções exponenciais. Então, por isso que antes da gente ensinar funções exponenciais, tem que passar por essa parte de potenciação, explicar as propriedades, resolver alguns exercícios, fazer algumas atividades para que eles possam relembrar aquilo que eles aprenderam lá no ensino fundamental. Tá? Então, antes de entrar na definição de funções exponenciais, sempre a gente retoma aquela parte inicial. E daí, sim, podemos fazer a definição. Aqui, a definição está o seguinte. Seja B um número real positivo, então B maior que zero,
e x uma variável real. Então, a função f de x igual a b elevado na x é chamada de função exponencial na base b. Aqui, o domínio dessa função são todos os reais. A imagem são os reais positivos. Então, podemos ver aqui embaixo que eu coloquei dois exemplos, né? Na verdade, são 4 exemplos. Aqui nesse plano cartesiano, eu coloquei 2 gráficos. O gráfico, esse daqui, representa essa função. Então, vocês viram que a base aqui é o 2. E o 2 é um valor maior do que 1. Quando a base é um valor maior do que 1, a função ela é sempre estritamente crescente. Então, vocês podem observar que essa função aqui, ela cresce. Ela é crescente. Só que tomem cuidado, eu fiz questão de colocar essa outra função aqui, porque se vocês olharem essa função e se aparecer para os alunos de vocês, eles vão dizer, professora, mas aqui eu tenho uma base maior do que 1, é uma função exponencial, mas ela é decrescente. O porquê que ela é decrescente? Porque o sinal que está aqui na frente é um sinal negativo. Então, ela se transforma em uma reflexão daquela lá, em torno do eixo x. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sempre fala assim, a gente fica muito fixo quando b é maior do que 1, a função sempre vai ser crescente. Aí ele vai olhar aqui e vai perguntar, bom, qual que é a base aqui? A base é o 2. Só que a função ela ficou decrescente, mas é por causa desse sinalzinho de menos que sugere que olha, você tem que fazer uma reflexão em torno da origem se fosse essa função aqui, considerando o sinal positivo. O mesmo acontece nessa que está aqui ao lado, só que aqui é um número, é uma base com um valor que está entre o 0 e 1. Eu utilizei o 0,5, um número que está entre 0 e 1. Então, né, nesse caso, ela é decrescente, tá? Então, ela está aqui, ó, decrescendo. Essa daqui tem o 2 aqui na frente, multiplicando. Ah, mas pode isso? Claro que pode, né? É como se eu tivesse uma constante ainda aqui multiplicando. Então, pode sim. E daí vem a mesma situação que eu expliquei aqui, ó. Se eu colocar o sinalzinho de menos aqui na frente, a função ela vai ficar crescente, mas é porque ocorre essa reflexão. Então, inverte. Em vez de ser decrescente, fica crescente. Ok? Então, tem que tomar cuidado nesses detalhes, que podem confundir a cabecinha deles. E eu não posso deixar de falar da função exponencial mais importante, que é a que usa a base o número de Euler, né? Então, é a função exponencial natural. Essa função ela está presente na modelagem de vários problemas. Então, ela é super importante aqui na matemática. É bom dar um destaque para ela. E agora vamos falar um pouquinho sobre logaritmo. Afinal de contas, o que é um logaritmo? E aí? Eu gosto de trabalhar falando e pensando que logaritmo nada mais é do que uma outra forma de pensar em expoente. Por exemplo, quando a gente tem essa expressão aqui, que é uma potência, 2 elevado na 4. Aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o expoente. Então, 2 elevado na 4 dá 16. Na forma de exponenciais, a ênfase que a gente dá é para a potência, correto? Porque aqui o resultado é a potência. No logaritmo, a ênfase se dá ao expoente. E como é que a gente faz a leitura disso daqui? O logaritmo de 16 na base 2 é 4. Por quê? Porque 2 elevado na 4 dá 16. Então, representa essas duas equações, elas representam a mesma relação. É a relação entre o número 2, o 4 e o 16. Só que essa daqui, na forma de exponenciais, ela dá ênfase à potência, o resultado da potência. E aqui no logaritmo, ela dá ênfase ao expoente. Qual é o expoente do 2 para que o resultado dê 16? Então, o logaritmo
é uma outra forma de pensar em expoentes. E eu posso colocar aqui alguns outros exemplos. Ó, forma logarítmica e forma exponencial. Log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado na 3 dá 8. E assim está escrito na forma exponencial. E se nós tivéssemos 3 elevado na 4, que dá 81? Aqui está escrito na forma exponencial. Na forma logarítmica, eu tenho que pensar o seguinte. O log de 81 na base 3 dá 4. E assim com esse outro exemplo que está aqui abaixo. Então, eu posso escrever as relações tanto na forma logarítmica quanto na forma exponencial. E aí, a gente vai para uma forma mais genérica. O logaritmo de A na base B é igual a C. Isso quer dizer que B elevado na C é o A. Nos logaritmos, a gente dá nomes um pouquinho diferentes. Por exemplo, o A ele está na posição do logaritmando, e ele é um número maior do que 0. O B ele é chamado de base, e essa base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o C é o nosso logaritmo, então o resultado é o nosso logaritmo. Aí vocês viram que a gente tem bastante restrições, né, para o logaritmo. Lá em funções exponenciais, em potenciação, a gente não tinha tanta restrição, porque a base lá poderia ser qualquer número real e o expoente também, né, ser qualquer número real. Claro que tem algumas exceções lá, por exemplo, quando a gente tem 0 elevado na 0, daí é a indeterminação. Outra coisa que tem que cuidar lá na potenciação é que quando a gente tem 0 elevado no número negativo, isso não existe daí, né? Então, mas são algumas exceções. Só que aqui tem várias, né? Aqui é bem restrito o logaritmo. E por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Esses exemplos aqui, eles não estão definidos. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, log de menos 27 na base 3 não existe. E por que não existe? Bom, claramente aqui a gente já sabia que o logaritmando tem que ser um número maior do que 0. Então, negativo, menos 27 é um número negativo, não poderia. Mas por que não pode? Vamos pensar na seguinte situação. 3 elevado em qual valor dá um número negativo? Se eu tenho o 3 e ele é um número positivo, o número positivo elevado em qualquer valor sempre vai dar um número positivo. Então, esse caso, esse logarítmico aqui não está definido. Por isso que a resposta não existe. E assim nós temos restrições aqui. Outra coisa é o 0, ó, porque aqui está dizendo que o 0 também não pertence. Não pertence nem os números negativos, nem o 0. Imaginem se fosse o 0, se o logaritmando fosse o 0. Esse caso, se a base fosse 3 e o logaritmando fosse 0, existe a resposta 3 elevado em um certo valor, cuja resposta dê 0? Vamos pensar, ó, 3 elevado em um certo valor, cuja resposta dá 0. Não tem, né? Não existe. Então, por isso, temos essas restrições para o logaritmando. E essas restrições para a base? A base está dizendo que não pode ser o 0. Então, se nós tivéssemos esse exemplo com a base 0, qual é o log de 9 na base 0? Para responder aqui qual é a resposta, qual é o logaritmo, a gente teria que pensar assim, 0 elevado em qual valor que dá 9? Não tem, né? Então, esse caso não existiria. E também não pode ser 1, porque ele diz assim, ó, a base tem que ser diferente de 1. Se nós usássemos a base como 1 e colocássemos esse exemplo, log de 9 na base 1, teríamos que pensar o seguinte, 1 elevado em qual valor dá 9? 1 elevado em qual expoente dá 9? Não vai existir também. Então, por isso que a base não pode ser 1, porque se surgir esses casos aqui, a gente não vai ter resposta. Esse logaritmo não vai estar definido. E outros números que não podem são os números negativos.
né? Por isso que diz ali que a base tem que ser maior que 0, então não pode ser números negativos. Se fosse um número negativo, por exemplo, o menos 9, existiria esse logaritmo? Log de 9 na base menos 9? O mesmo pensamento. Menos 9 elevado em qual valor dá 9? Não tem também. Então, por isso que nós temos várias restrições no logaritmo. É porque esses logaritmos a gente não consegue definir. Então, por isso temos restrições. Tá? Diferente da potência, que não tinha tantas restrições assim. E nos logaritmos existem duas bases muito importantes, muito usadas. A primeira é os logaritmos decimais, ou comuns. É quando a base é 10. Então, aqui temos dois exemplos. Aqui, log de 2 na base 10. Então, quando a base é 10, a gente pode omitir ela. Não precisa escrever. Então, por isso que aqui ao lado só está log de 2. É porque quando a base não aparece, é porque ela é a base 10. O outro logaritmo bem importante, que aparece muito, muito mesmo, são os logaritmos naturais e também chamado de neperianos. É quando a base é o número de Euler. Então, quando eu tenho logaritmo, aqui é o logaritmo de x na base e, assim que a gente pronuncia, né? Então, a base aqui é esse número, né? A constante de Euler. Então, eu posso trocar essa escrita aqui de log por ln. Então, quando aparece ln, quer dizer que é o logaritmo cuja base é o número e. Tá? São dois logaritmos bem importantes e muito comuns. E sabendo um pouquinho sobre os logaritmos, nós podemos falar a definição de função logarítmica. Então, aqui na função logarítmica diz o seguinte: seja b um número real positivo e tem que ser diferente de 1. Lembram que o b é a nossa base, tá? E se x é um número maior do que 0 e ele é uma variável real, então essa função aqui ela é chamada de função logarítmica. Nessa função, o domínio são os reais positivos e a imagem são os números reais. Vou colocar aqui dois exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, é o gráfico de uma função logarítmica onde a base é um valor maior do que 1. Então, vocês estão vendo que ela é crescente. Então, isso acontece quando a base for maior do que 1. Quando a base for um número entre o 0 e o 1, aí ela vai ser decrescente. Outra coisa que temos que destacar sempre é que essa função ela corta o eixo x no ponto 1, 0. 1 para o x, 0 para o y, né? Ó, nos dois casos, ela corta nesse mesmo ponto. Essa é uma característica das funções logarítmicas. E outra característica importante que a gente... talvez uma das relações mais importantes aqui é que a função logarítmica é a inversa da função exponencial e elas estão extremamente ligadas. Em problemas, a gente geralmente trabalha com uma e com outra, porque quando a gente precisa fazer o caminho inverso, a gente passa tanto exponencial para logaritmo quanto para o logaritmo para o exponencial. Então, são coisas muito ligadas. Trabalhar com exponenciais é necessariamente também trabalhar com logaritmos, tá? E aqui eu coloco também o gráfico dessas duas funções. Uma é da função exponencial, essa daqui é a função exponencial, cuja a base é o e. E aqui está a função logarítmica, que é quando a base também é o e, tá? Então, vocês estão vendo que realmente elas são funções inversas. Lembrando que, se vocês não lembram, né, funções inversas, os gráficos de funções inversas sempre são uma reflexão em torno da reta y igual a x. Então, essa reta tracejada que nós temos aqui é uma reta y igual a x. E esses dois gráficos aqui
reflexão um do outro, né? É características de funções que são inversas uma da outra, tá? Então, isso vale para qualquer função inversa, não apenas aqui para as exponenciais e logarítmicas. Eu só quero chamar a atenção em uma coisa que eu fiz aqui nessa apresentação, porque eu usei a letra B para base. E lá no material vocês vão ver que está escrito o A como base. Mas isso é só questão de escolha, tá? Eu gosto de usar o B como base, porque lembra, né, base. Então, eu gosto de usar sempre a letra B. E lá no material eles utilizaram o A. Mas ambos estão no lugar da base, tá bem? E daí vem a pergunta, né, para que serve o logaritmo? Então, o logaritmo é a operação inversa da potência. Então, assim, quando nós deparamos com situações onde essa operação é fundamental para resolver um problema, percebemos a grande importância de saber operar com logaritmos. Então, por isso, invista em problemas que despertem o interesse em seus alunos em encontrar uma solução. Porque daí, necessariamente, eles vão ter que aprender logaritmos, eles vão ter que entender sobre esse conteúdo. Então, investir em problemas que trazem isso, que eles necessitam disso para chegar numa solução, é o caminho de despertar e eles passarem por esse tabu, que é o logaritmo. Eu sei que os alunos geralmente não gostam, mas talvez seja por isso, porque eles nunca foram despertados para gostar daquilo. Tá? Então, invista em problemas que envolvam exponenciais e logaritmos, que eles necessitam ir tanto do exponencial quanto para a forma logarítmica. E para concluir esse vídeo, vamos falar aqui quais são os principais objetivos que se procura com essa etapa. Então, o intuito dessa etapa é reforçar tópicos sobre funções exponenciais e logarítmicas. Então, mais uma vez eu falo, vocês percebam que a gente não está ensinando funções exponenciais e logaritmas para vocês, porque vocês já são professores. Vocês sabem esse conteúdo, vocês trabalham com eles. Então, a gente está reforçando aqui tópicos que consideramos importantes, que talvez vocês passem batido, mas que são importantes. Então, aqui eu vou falar algumas coisinhas que se procura, que se deseja dessa etapa. Primeiro, é que vocês consigam compreender o significado de uma indeterminação, para assim conseguir reproduzir lá na sala de aula e fazer com que os seus alunos investiguem essa indeterminação, para que eles cheguem a essa conclusão. O valor daquela indeterminação depende da situação onde ela está inserida. Outra coisa é entender que o número e, o nosso 2,7182 e assim por diante, é um valor que aparece naturalmente na modelagem do crescimento ou decrescimento de certas quantidades sob determinadas condições. Também compreender que a constante de Euler é o resultado de um processo de aproximações sucessivas de exponenciais, em que a base tende cada vez mais para 1 e o expoente aumenta indefinidamente. Saber que o número e não é racional, ele é um número irracional, e que existe uma demonstração precisa para sua existência no conjunto dos números reais. Além de recordar importantes propriedades exponenciais e dos logaritmos, e reconhecer a inversa entre as funções exponenciais e logarítmicas, e conseguir passar para os alunos de vocês problemas onde eles consigam visualizar essa importância de saber tanto uma quanto a outra e também conseguir sair de uma situação para a outra. E assim eu finalizo esse vídeo resumindo tudo que vocês vão encontrar no material que agora vocês vão ler. Tudo isso que eu falei aqui, vocês vão ler detalhadamente que está no material, na etapa 3. Depois de ler esse material, vocês vão fazer a tarefa.
tarefa que vale nota aqui para a disciplina, tá? Que está ali logo abaixo no Moodle. Então, fiquem bem e bons estudos!